Você acende uma vela para São Jorge. Pede com fervor a proteção do santo guerreiro contra o mal, contra os inimigos visíveis e invisíveis, contra o terrível dragão que ameaça devorar seus sonhos. Milhões de brasileiros fazem isso todos os dias, buscando a força desse ícone poderoso que estampa medalhas, quadros, tatuagens. Mas, pare um instante. Olhe bem para essa imagem clássica. A armadura reluzente, a capa esvoaçante vermelha como o sangue do martírio, a lança precisa atravessando a garganta da besta infernal. É uma cena épica, carregada de simbolismo. Mas, e se essa cena for apenas uma parte da história? E se a figura real por trás da lenda for ainda mais fascinante, mais humana e, por isso mesmo, muito mais inspiradora? Dragão, seta preta para a direita, escudo, prepare-se, porque hoje vamos desconstruir o mito para revelar o homem. Vamos viajar quase 2 milênios no passado para encontrar Jorge da Capadócia, um soldado romano de carne e osso, cuja coragem diante do poder absoluto e cuja fé inabalável diante da morte iminente forjaram uma história muito mais impactante do que qualquer conto de dragões. Esqueça por um momento a fantasia medieval. A história real envolve um império poderoso, um imperador cruel, uma perseguição sangrenta e um ato de desafio que custou a vida de Jorge, mas garantiu sua imortalidade na fé popular. Fique comigo até o final deste vídeo, e eu te prometo, você não apenas vai descobrir a origem surpreendente e chocante da lenda do dragão, mas também vai entender o verdadeiro significado por trás do sincretismo com Ogum no Brasil e como a força real de São Jorge pode inspirar você a vencer os seus próprios dragões hoje. A verdade está escondida à vista de todos, e desvendá-la vai transformar completamente a sua devoção e a sua visão sobre este santo tão amado. Você está pronto para conhecer o verdadeiro Jorge? A jornada começa agora, e a revelação final vai te deixar sem palavras. Essa imagem do dragão, né? Ela é quase hipnótica. Está em todo lugar, nas igrejas, nos terreiros, na cultura pop. Mas vamos ser sinceros, você já parou para pensar de onde ela surgiu? Foi um relato histórico, uma testemunha ocular de um combate monstruoso? Ou será que a origem é bem menos literal e muito mais simbólica? Cara pensativa, pense bem. Histórias de heróis matando monstros são comuns em várias culturas. Hércules e a Hidra, Perseu e a Medusa, Sigurd e Fafnir. Seria São Jorge apenas mais uma adaptação dessa fórmula antiga? Ou existe algo específico na história dele que justifique essa imagem tão poderosa? A resposta, meu amigo, minha amiga, está enterrada sob camadas de história, traduções, adaptações culturais e, sim, talvez até interesses específicos que moldaram a narrativa ao longo dos séculos. Foi uma adição posterior? Uma forma de explicar sua força contra o mal? Ou uma chave secreta para entender o que realmente aconteceu com ele sob o domínio do Império Romano? A verdade sobre o dragão é a peça que falta no quebra-cabeça de São Jorge, e eu garanto, ela é mais surpreendente e reveladora do que a maioria das pessoas imagina. Continue assistindo, porque daqui a pouco, eu vou te contar a reviravolta inesperada sobre a figura do dragão que poucos historiadores e teólogos discutem abertamente. Uma revelação que conecta Império Romano, Idade Média e até mesmo Brasil de forma única. E olha, se você é como eu, apaixonado por desvendar esses mistérios fascinantes da fé, da história, das lendas que moldam nossa cultura, faça um favor a si mesmo e a nós. Já clica no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho. Sendo assim, você não perde nenhuma das nossas próximas investigações e ainda dá aquela força gigante para o canal Maratona da Fé continuar produzindo conteúdo de qualidade, investigando a fundo e trazendo essas verdades escondidas para você. Sua inscrição é o combustível que nos move. Bora continuar essa descoberta juntos? Para realmente entendermos a grandiosidade do ato de São Jorge, precisamos mergulhar no mundo em que ele viveu. Feche os olhos e imagine. Estamos no final do século III, início do século IV depois de Cristo. O Império Romano, embora gigantesco e aparentemente invencível, com suas legiões marchando do Egito à Britânia, já dava sinais de instabilidade interna. Crises econômicas, pressões nas fronteiras, disputas pelo poder. Nesse cenário complexo, assume o comando o imperador Diocleciano. Um administrador habilidoso, um reformador militar, mas também um homem obcecado pela unidade e pela tradição romana. Para ele, a diversidade religiosa, especialmente o crescimento rápido e silencioso do cristianismo, era uma ameaça direta à coesão do império e à autoridade dos deuses pagãos tradicionais, que ele acreditava serem os protetores de Roma. E é aí que a situação fica perigosa. Diocleciano, junto com seu co-imperador Galério, que era ainda mais anticristão, decide que a única solução é erradicar essa nova fé. Em 303 d.C., ele promulga uma série de éditos que desencadeiam a chamada Grande Perseguição,
a mais organizada e cruel campanha contra os cristãos em toda a história romana. Igrejas foram destruídas, escrituras sagradas queimadas, cristãos perderam seus direitos civis, foram presos, torturados e muitos executados publicamente se recusassem a sacrificar aos deuses romanos. É neste caldeirão de medo, intolerância e violência estatal que encontramos nosso Jorge. Ele não era um personagem de conto de fadas. Fontes históricas, embora fragmentadas e às vezes embelezadas pela tradição, apontam para um homem real, Georgios, provavelmente nascido na Capadócia, atual Turquia, filho de pais cristãos ou convertido jovem. Um jovem de destaque que, por sua competência militar e talvez por conexões familiares, ascendeu na hierarquia do exército romano, chegando a ocupar um posto de tribuno na guarda pessoal do próprio Diocleciano, em Nicomédia, a capital oriental do império na época. Pense no paradoxo. Um cristão fervoroso servindo no coração do poder que jurou destruir sua fé. Ele tinha tudo a perder: status, carreira, riqueza e, principalmente, a própria vida. Esse era o palco montado para a maior batalha de São Jorge, uma batalha travada não com lança e escudo, mas com fé e consciência. Agora, coloque-se no lugar dele. Imagine a pressão psicológica diária. Jorge, o tribuno, respeitado por seus pares, talvez até admirado pelo imperador por sua bravura. Mas, por dentro, ele carrega um segredo que poderia significar sua morte a qualquer momento. Como ele conciliava sua lealdade ao império e ao seu comandante com sua devoção a Cristo? Cada ordem para participar de um ritual pagão, cada decreto anticristão lido em público, cada notícia de um irmão de fé sendo preso ou morto, como isso ressoava em sua alma. Era uma corda bamba mortal. Ele via a brutalidade do sistema por dentro, testemunhava a injustiça da perseguição. Será que ele tentou intervir silenciosamente? Será que ele ajudou outros cristãos às escondidas? A história oficial não detalha esses aspectos íntimos, mas podemos imaginar a angústia, o conflito interno rasgando seu peito. Por quanto tempo ele conseguiria manter essa fachada? E o que o levaria a finalmente romper o silêncio e arriscar tudo? Alguns relatos sugerem que foi a intensificação da perseguição, os éditos que exigiam que todos os soldados realizassem sacrifícios pagãos, que o colocaram contra a parede. Não havia mais espaço para dissimulação. Era a hora da verdade. A tensão está no ar, quase palpável, não está? Essa luta interna, essa batalha invisível entre o dever mundano e a convicção espiritual. Será que a famosa imagem do dragão, que ainda vamos desvendar, não seria uma pista, uma metáfora perfeita para essa guerra interior que Jorge travava antes mesmo de enfrentar seus algozes? A besta que ele precisava domar não estava apenas do lado de fora, no Império Romano, mas talvez também dentro de si, na tentação de ceder, de escolher o caminho mais fácil, de salvar a própria pele. A história real é muito mais profunda que um simples combate. Continue comigo, porque o momento da decisão, o ponto de não retorno que selou seu destino e o transformou em mártir, está prestes a ser revelado. E é nesse momento de ruptura que a verdadeira força de São Jorge se manifesta de forma avassaladora. O ano é 303 d.C. Os éditos de Diocleciano ecoam por todo o império como um trovão anunciando a tempestade final para os cristãos. As ordens são claras, brutais. Destruam as igrejas, queimem os livros sagrados, prendam o clero, forcem todos, especialmente os soldados e oficiais, a oferecerem sacrifícios aos deuses pagãos sob pena de tortura e morte. Para Jorge, o momento da escolha definitiva havia chegado. A pressão era inimaginável. Seus superiores, seus colegas de farda, talvez até amigos, o pressionavam. É só um ritual, Jorge. Um pouco de incenso aos deuses. Ninguém precisa saber no que você realmente acredita. Salve sua vida, sua carreira brilhante. Provavelmente lhe ofereceram mais honrarias, riquezas, poder, uma vida confortável e segura no coração do império. Mas como poderia ele, que acreditava em um Deus de verdade e amor, quebrar seu juramento mais sagrado por conveniência, por medo? A tradição cristã, registrada em diversas paixões, relatos de martírio, conta que Jorge não apenas se recusou, mas foi além. Num ato de coragem que chocou a todos, ele teria se apresentado perante as autoridades, talvez até mesmo diante do próprio Diocleciano o Galério, confessado abertamente sua fé cristã e denunciado a injustiça e a crueldade da perseguição. Ele teria distribuído suas posses aos pobres, libertado seus escravos e se preparado para o pior. A reação do poder imperial foi a esperada: fúria e uma determinação sádica em quebrar aquele soldado desafiador. Jorge foi preso, jogado numa masmorra escura e fria. E então começaram as torturas.
Os relatos hagiográficos, embora possam conter exageros piedosos, descrevem um sofrimento atroz. Ele teria sido esticado na roda, açoitado com chicotes de pontas de metal, queimado com tochas, obrigado a caminhar sobre pregos, envenenado. Cada tentativa visava uma única coisa: a renúncia. Queriam que ele dissesse: eu nego a Cristo. Eu sacrifico aos deuses de Roma. Mas, segundo a tradição, a cada suplício, Jorge encontrava forças em sua fé, recusando-se a ceder, orando, e até mesmo, em alguns relatos, realizando milagres que convertiam seus próprios algozes ou outros prisioneiros. Sua resistência tornou-se lendária, um testemunho silencioso, porém ensurdecedor, do poder da convicção contra a força bruta. A ansiedade nos consome. Até onde iria a crueldade? Até onde iria a sua fé? Finalmente, vendo que nada abalava a determinação de Jorge, a sentença foi decretada: a morte. No dia 23 de abril de 303, data tradicionalmente aceita, Jorge foi levado para fora dos muros da cidade de Nicomédia e decapitado. Sua execução não foi o fim, mas o início de sua veneração como mártir, como um grande mártir, um vitorioso sobre o sofrimento e a morte. Chegamos ao ponto crucial, a pergunta que paira sobre a imagem mais famosa do santo guerreiro: e o dragão? Onde ele entra nessa história real de fé, perseguição e martírio que acabamos de detalhar? Aqui está a grande revelação, o elemento surpresa que prometi no início e que muda tudo. O dragão, como figura literal combatida por São Jorge, é uma adição muito posterior à sua história original. Dragão entrada proibida, ele não aparece nos relatos mais antigos sobre o martírio de Jorge sob Diocleciano. Essa narrativa épica do cavaleiro que salva uma princesa, muitas vezes chamada Sabra ou Cleodolinda, de ser sacrificada a um dragão terrível que assolava uma cidade, frequentemente Líbia ou Cilena, só ganhou popularidade na Europa séculos depois, especialmente a partir do século XI e XII, durante a época das Cruzadas. A versão mais famosa foi imortalizada no século XIII na Legenda Áurea, Legenda Dourada, uma coletânea de hagiografias extremamente popular na Idade Média, compilada por Jacopo de Varazze. Mas se não foi um evento histórico, qual o significado dessa lenda tão poderosa e duradoura? Aqui está a chave. O dragão é uma poderosíssima alegoria. Na simbologia cristã medieval, o dragão frequentemente representa o mal supremo, o diabo, como no Apocalipse, a heresia, o paganismo ou a tirania. Portanto, São Jorge derrotando o dragão não é sobre caçar monstros, mas simboliza a vitória triunfante da fé cristã, Jorge, sobre o mal e a opressão, o dragão. A princesa que ele salva pode representar a igreja, a alma humana, a pureza ou a própria cidade que estava sob o jugo do mal, libertada pela intervenção da fé e da coragem do santo. É a tradução visual e épica da sua vitória espiritual sobre as tentações e sobre o poder perseguidor do Império Romano, que, para os cristãos da época, era a encarnação do mal que ele enfrentou. E essa força simbólica viajou oceanos e chegou ao Brasil, onde encontrou um terreno fértil e se enriqueceu ainda mais. Aqui, através do sincretismo religioso, especialmente com as religiões de matriz africana, São Jorge foi associado a Ogum, o poderoso orixá guerreiro na Umbanda e no Candomblé, em algumas nações. Ogum é o senhor do ferro, da guerra, da tecnologia, da abertura de caminhos, aquele que luta contra as demandas e protege seus filhos com sua espada. Essa associação não é por acaso. Ambos são guerreiros, figuras de força, coragem, proteção e justiça. Assim, no Brasil, a devoção a São Jorge Ogum carrega essa dupla camada de significado: a resistência do mártir cristão e a força ancestral do orixá africano, tornando um protetor ainda mais presente e poderoso na vida de milhões de brasileiros que buscam sua ajuda para vencer as batalhas do dia a dia. A lenda se adaptou, o símbolo se expandiu, mas a essência da coragem invencível permaneceu intacta. Então, quem foi verdadeiramente São Jorge? Ele foi Georgios da Capadócia, um soldado romano real, um homem de fé inabalável que viveu num tempo de trevas e perseguição. Sua história não é um conto de fadas com dragões literais, mas um testemunho real e brutal de coragem moral e espiritual. Ele enfrentou o poder mais absoluto de sua época, recusou-se a trair suas convicções mais profundas e pagou o preço supremo por isso: a própria vida. Esse é o núcleo histórico, a semente poderosa que floresceu em devoção mundial. A lenda do dragão, que surgiu séculos depois, não diminui sua história. Pelo contrário, ela traduziu em uma linguagem universal e atemporal. O cavaleiro contra a besta tornou-se o símbolo eterno da luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da coragem contra a tirania, uma imagem que ressoa profundamente em nosso inconsciente coletivo. E no Brasil, essa força se multiplicou ao encontrar Ogum, o orixá guerreiro, formando uma identidade única e poderosa de protetor, abridor de caminhos e vencedor de demandas.
A moral definitiva da história de São Jorge não reside em matar monstros fantásticos, mas em nos inspirar a confrontar e vencer os dragões que encontramos em nossas próprias vidas. Quais são os seus dragões? O medo que te paralisa, a injustiça que te revolta, a dificuldade financeira que te assombra, a doença que te aflige, a opressão que tenta te silenciar. A força de São Jorge, seja como mártir histórico, o cavaleiro lendário ou algum sincretizado, é a força da integridade, da fé que move montanhas ou enfrenta impérios, da resiliência diante da adversidade e da coragem indomável de lutar pelo que é certo, justo e verdadeiro, mesmo quando tudo parece perdido. Ao desvendar hoje a verdade por trás do mito, espero que você não se sinta decepcionado, mas sim fortalecido. Você agora conhece a história completa, a origem humana e divina de sua força. Você adquiriu um conhecimento mais profundo, uma conexão mais autêntica com esse poderoso guerreiro espiritual. Sinta a satisfação dessa descoberta. Faíscas, não foi incrível percorrer essa jornada histórica e espiritual? Se a história de santos guerreiros que enfrentaram o impossível com sua fé te fascina tanto quanto a nós, temos um convite especial. Que tal continuar essa maratona da fé explorando a história de outro combatente celestial? Nosso próximo vídeo mergulha na figura igualmente poderosa de São Miguel Arcanjo, o líder dos exércitos de Deus. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e venha descobrir os segredos e o poder do arcanjo que combateu o próprio Lúcifer. Continue conosco nessa busca por conhecimento e inspiração. Salve Jorge! Ogunhê!